E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História, mais uma vez na área, para ajudar você na disciplina mais linda e maravilhosa do Brasil, História, tá certo? A aula de hoje a gente vai trabalhar o renascimento cultural e científico, tá certo? Você que está entrando agora pela primeira vez no canal, ou se você já é, né, já conhece o canal. Gente, dá um likezinho se gostar da aula, tá certo? Não esquece de se inscrever para ajudar a gente a crescer, tá bom? Gente, vamos falar sobre o renascimento científico e cultural. Renascimento vem da palavra renascer. Para algo renascer, tem que ter morrido. O que foi que morreu, segundo os renascentistas? A cultura clássica. O Atoshi, o que danado é cultura clássica? A cultura greco-romana, a cultura grega e romana. Segundo os renascentistas, pessoal, essa cultura havia morrido durante a Idade Média. Gente, a Idade Média foi apelidada, foi chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas, ou trevas, ausência de luz, ausência de iluminação. Iluminação no sentido de que conhecimento, beleza? Segundo eles, a Idade Média foi um período sem produção cultural, um período sem difusão de conhecimento, mas na realidade não foi, tá, pessoal? A Idade Média foi um período muito rico em cultura, muito rico no processo de difusão de conhecimento, inclusive as primeiras universidades, por exemplo, surgiram no medievo, tá? Mas não sou eu que estou dizendo, eram os renascentistas que chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. E aí o que acontece? Como os renascentistas eles queriam fazer renascer a cultura grega e romana, né? Para isso eles acabavam criticando a Idade Média. Eles acusavam a Idade Média de terem, né, meio que escanteado, e de fato foi, né? A cultura clássica ela foi meio colocada de lado, uma vez que na Idade Média a cultura ela vai ser muito influenciada pela religião, né? Pelo Deus, né, pelo teocentrismo, Deus como centro de tudo, como a fé ali e tal. E aí o que acontece? Quando você se deparar com a questão de renascimento, e na hora você estiver meio esquecido, se você quiser lembrar de algumas coisas que o renascimento defende, você pega o que a Idade Média defendia e você pega o oposto. Vamos dar um exemplo aqui. Na Idade Média tudo era baseado na fé, tá certo? No renascimento, diz aí para mim. Exatamente. Se é o oposto, razão. Tá certo? A razão, o uso da razão é uma das características do Renascimento. Outra coisa, teocentrismo, Deus como centro de tudo, isso é uma característica medieval. Os renascentistas, o que é que eles defendiam? Isso, o homem como centro de tudo, antropocentrismo. Tranquilo? Então é basicamente esse joguinho para você tentar entender como é que funcionava. Gente, o Renascimento, o berço do Renascimento, vai ser na Península Itálica, tá certo? Otoshi, eu não sei onde é isso. Você vai pegar o mapa e você vai ver aquele desenho da botinha da Joelma da banda Calypso. Pronto, ali é chamada Península Itálica, ali é o berço do Renascimento, tá certo? Renascimento, minha gente, vamos definir movimento cultural, artístico e científico que vai começar no finalzinho do século XIV, tá certo? Onde? Na Península Itálica. Gente, se é um movimento artístico, vai influenciar nas artes, se é cultural, vai influenciar na cultura, se é um movimento científico, vai influenciar nas ciências da época. E para a gente entender mais um pouco do Renascimento, vamos entender as características, tá, desse movimento. Duas a gente já viu, né? Você já pode anotar aí. A primeira característica do Renascimento, antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Tranquilo? Show de bola. Segunda característica, o uso da razão, o racionalismo. Tranquilo? Terceira característica, classicismo. Eles queriam a volta dos modelos gregos e romanos, clássicos, tá certo? Classicismo. Quarta característica, hedonismo, pessoal, com H no início, tá? Hedonismo. Otoshi, o que danado é hedonismo? Valorização do prazer. Os renascentistas defendiam que o homem, o indivíduo, ele deve sim sentir prazer. Sentir prazer é algo bom. Otoshi, na Idade Média não era não? Não, na Idade Média sentir prazer era pecado.
era algo do capeta, do demônio, tá certo? Então não era muito bem visto a questão do sentir prazer. E quando eu falo sentir prazer aqui, minha gente, é sentir prazer de diversas formas, tá certo? Tem gente que sente prazer comendo, por exemplo, tem gente que sente prazer lendo, tem gente que sente prazer de outras maneiras, tá certo? Então o hedonismo é isso, é a valorização do prazer. Sinta prazer, sentir prazer é legal. Outra característica, naturalismo, é a valorização da natureza. Otoche, da natureza, plantas, árvores e tal, também, mas é também a valorização da natureza humana, tranquilo? Individualismo é outra característica do Renascimento. A igreja, no medievo, via tudo muito coletivamente, de forma muito coletiva. Os renascentistas já não diziam, peraí, os seres humanos pensam de formas diferentes, agem de formas diferentes, se portam de formas diferentes. Nós temos que valorizar essa individualidade de cada um, esse jeito de cada um. Então, esse individualismo, ele vai ser valorizado. Outra característica que a gente não pode deixar de falar é o humanismo, a valorização do homem, da figura humana, das características humanas, tá certo? Então, perceba, o Renascimento, pessoal, não é um movimento ateu, tá certo? Porque, veja, eu estou falando sempre de homem, deixando Deus em segundo plano. Não. O Renascimento não é um movimento ateu, tá certo? Muito pelo contrário, muitos artistas do Renascimento são cristãos. No entanto, antes de priorizar Deus, eles priorizavam a questão do homem, tá certo? Do indivíduo, diferente, por exemplo, do que acontecia na Idade Média. Tranquilo, pessoal? Gente, é dentro do contexto de Renascimento que a gente fala de grandes artistas, né? Da Vinci, Michelangelo, né? Rafael Sanzio, Sandro Botticelli e por aí vai. E eu queria dizer para vocês que esses caras não trabalhavam de graça. Normalmente eles eram patrocinados, tá certo? Quem eram os patrocinadores da arte? Cai na sua prova com o nome de mecenas. Mecenas são aquelas famílias ricas, ou até o próprio rei, por exemplo, que pagava, por exemplo, para um artista fazer um quadro, fazer uma escultura, tá certo? Então, o mecenato era uma prática da burguesia na época, de gente que tinha dinheiro para bancar isso. Tranquilo? Agora, minha gente, vamos falar um pouquinho do Renascimento na Itália, no seu berço. Citar alguns artistas aqui, alguns escritores, e você tem que saber, viu, pessoal? O nome e a obra desses caras, porque às vezes a prova cobra e você vai ter que saber de fato, tranquilo? Quando a gente fala de Renascimento na Itália, a gente tem que falar dele, do grande gênio, que eu poderia passar 24 horas por dia aqui falando das profissões dele e não terminaria, tá certo? Que é o Leonardo da Vinci. Da Vinci, autor da obra A Mona Lisa, ou La Gioconda, né, em italiano, autor da obra Última Ceia, que é aquele quadro que tem Jesus ao centro e tem os discípulos, né, ali na chamada Santa Ceia, mas o nome do quadro é Última Ceia, tá? Outra obra do Da Vinci é A Virgem dos Rochedos. É um quadro pouco conhecido, tá certo? Eu acho que pela grande massa, pouco conhecido, mas um quadro belíssimo também. O Da Vinci, ele foi um grande inventor, né? Ele criou o protótipo de bomba, criou o protótipo de submarino, né? Protótipo de helicóptero, enfim, tem muita coisa que o Da Vinci se dedicou a fazer e deixou tudo registrado. Ele é um verdadeiro gênio do Renascimento e uma referência para a arte do mundo todo. Além do Da Vinci, a gente cita também a figura do Michelangelo, tá? Michelangelo, um grande pintor. Foi ele o responsável por pintar a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, tá certo? E ele também foi um grande escultor. Ele esculpiu obras como Davi, como Moisés, Pietà, tá certo? Além desses dois grandes nomes, nós temos também o Sandro Botticelli, criador do quadro, também belíssimo. Todos esses quadros que eu estou falando depois, corre lá no Google Imagens para dar uma sacada, tá certo? Para você visualizar isso aí, é massa, é fantástico. O Sandro Botticelli, ele pintou o quadro Nascimento da Vênus,
tá certo? Saindo um pouquinho aí das artes plásticas e tal, das esculturas, a gente vai para literatura, onde a gente vai ter o Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, obra que é referência para você entender um pouco de política, tá certo? Temos também o Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Temos o Boccaccio, com a obra Decameron. Saindo um pouquinho da Itália, o Renascimento, né, vai tomar proporções enormes, vai começar a viajar por outros países, e aí a gente entra na Inglaterra, onde a gente vai ter a figura do William Shakespeare. É o cara que é uma referência em teatro, um grande teatrólogo, autor de diversas peças como Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, Antônio e Cleópatra, Ricardo III, tá certo? Inglaterra. Na Inglaterra também a gente vai ter o Thomas Moros com o livro Utopia. Saindo agora da Inglaterra, indo para a Espanha, nós temos o Dom Quixote de la Mancha, que foi escrito por quem? Miguel de Cervantes. O Renascimento em Portugal, a gente destaca o Luís Vaz de Camões com a obra Os Lusíadas. Já na França, a gente tem o Michel de Montaigne com a obra Ensaios. Na Holanda, Erasmo de Roterdã com a obra Elogio da Loucura. E por aí vai. Então perceba que o Renascimento é aquele movimento cultural, artístico, científico que aconteceu onde? Península Itálica, século XIV, tá certo? Que tem características como antropocentrismo, humanismo, naturalismo, individualismo, hedonismo, classicismo, tá? Tudo isso. Dali vai se espalhar toda a Europa. Beleza? E para a gente fechar nossa aulinha de hoje, eu falei no início da aula que além de ser cultural e artístico, o Renascimento também foi um movimento que? Científico. Beleza? Gente, a Igreja Católica era adepta de uma teoria que a gente chama de teoria geocêntrica. Geoterra, cêntrica, centro, que diz que a Terra era o centro de tudo e tudo girava em torno dela. Tá certo? Essa teoria foi desenvolvida por Ptolomeu na Antiguidade, tá? Só que agora, no Renascimento, eles vão pôr abaixo essa teoria geocêntrica. Eles vão dizer, olha, não é a Terra que está no centro de tudo, é o Sol. Teoria heliocêntrica. Hélio, Sol, cêntrica, centro. É o Sol que está no centro de tudo e tudo gira em torno dele. Teoria heliocêntrica defendida por um cara chamado Nicolau Copérnico. Tá? E aí, logicamente, que a gente vai ter outras figuras que vão defender o heliocentrismo, como Johannes Kepler e Galileu Galilei, que vocês estudam muito bem na física. Beleza, pessoal? Então, veja, o Renascimento ele foi um movimento que influenciou em todos os aspectos, né, culturais, artísticos e científicos do período. Tranquilo? A partir do século XIV, finalzinho do século XIV, início do século XV. Reuniu grandes artistas estes que eram patrocinados por mecenas. Beleza, pessoal? Gente, espero ter ajudado. Essa foi a aula de hoje. Quem gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal para ajudar a titio aqui, tá bom? E a gente se encontra na próxima. Um beijo para as meninas, um abraço para os rapazes. Juízo, estudem. Tchau, tchau.